Oi, Luz, eu sou a Jennifer. Hoje vamos falar sobre Irmão Urso. Irmão Urso começa com Denari contando a história dos irmãos, né? Do Sitka, Kenai e ele, que é o Denari. E já começa com eles pegando, com uma senhora, Tanana, eu acho, pegando o totem. Porque lá no filme você pega um totem que te represente. E cada um dos irmãos igual em certa idade vão ter. E os irmãos mais velhos do Kenai conseguiram. O do Sitka, é uma águia que representa direcionamento, algo assim que eu esqueci. O do Denari é sábio. E o do Kenai é o urso que representa amor. Inclusive, eu não sei qual é o animal do Denari, mas isso não é importante. O que é importante é que isso mostra que eles têm algo de especial. Não tô falando que os outros não podem ter amor, igual o Kenai tem o urso do amor e tal. O que eu estou dizendo cada um tem o seu dom. E na vida, todo mundo tem o seu dom. E você deve usar algo que predomina. No Kenai, o que quer dizer, é claro que isso vai... esse dom vai amadurecendo conforme você vai amadurecendo. E você vai aprendendo a usá-lo. Igual lá, eles faziam essa transformação de menino para homem, sendo que essa pessoa não sentia isso, porque para você se tornar uma pessoa melhor, um homem ou uma mulher, você precisa aprender com o tempo. E é claro que os outros também não. O Sitka, ele era o mais velho, ele liderava, ele era a liderança, ele era a águia, né? E ele tinha esse dom dentro dele. E ele só foi aprendendo quando ele foi amadurecendo, quando ele foi percebendo que ele era bom em liderar. Porque esse era o dom dele. Isso é o que estava dentro dele. Isso era o que predominava entre as coisas de dentro dele. O Denari, ele era sábio. Às vezes, ele não seguia muito isso porque ele ainda não tinha aprendido. Ele ainda não pensava com clareza. Ele ainda não teve experiências para amadurecer e amadurecer o seu dom. O Kenai, ele era o mais travesso e o dom dele era o amor. E no começo, é claro que o amor entre eles... Mas ele não olhava com amor, ele não seguia com amor, ele não falava com amor. Ele só era daquele jeito e daquele jeito, entendeu? Mas aí, conforme ele vai aprendendo com as experiências, com o amadurecimento, ele foi usando o seu dom, ele foi enxergando com os olhos do seu dom, ele foi enxergando com os olhos de amor. Porque para você amar, você precisa enxergar amor ali. Para você ser sábio, você precisa ter uma visão de sábio. Para você conseguir liderar, você precisa ter uma visão para liderar. Você precisa ver algo ali. E isso você vai enxergando aos poucos. Quando você vai amadurecendo, quando o seu dom também vai amadurecendo junto com você.
E lá na tribo deles, cada um tinha o seu totem, que significa que cada um tinha o seu dom, algo que predominasse, algo que você era muito bom no que fazia. É claro que às vezes pode estar escondido, às vezes pode estar muito na cara, às vezes pode estar na cara, mas aí Deus, ele te surpreende e fala que você é bom em alguma coisa, mas você não acreditando, mas você achando que aquilo era algo que te deixava para trás ou que te deixava que não é algo bom, aquilo que você não achava que era bom. Mas Deus, ele sempre se surpreende, igual no Kenai. O Kenai, ele falou que poderia ser outros animais que representavam outras coisas, mas ele foi o amor. E ele não entendeu, porque ele falava amor. Aí a senhora lá, ela falou que o amor era o mais poderoso, porque o amor é o que nos unia, o amor era o que transformava, o amor era a chave para tudo. E é assim que é o amor mesmo. Se você olhar com os olhos de amor para uma pessoa, você vai conseguir enxergar positivo, você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Porque o amor, ele junta, ele guia, o amor, ele transforma, o amor completa. O amor, ele é poderoso. Ele pode transformar uma pessoa completamente. Então, ele devia ter ficado lisonjeado com o totem dele, com a representação do amor, mas ele não ficou, ele achava que não era bom, mas aí no final ele se tornou aquilo que ele deveria ser. Ele não era só mais dentro dele, ele era uma pessoa que transmitia amor, alguém que liderava pelo amor. Ele era fisicamente aquilo que o dom era. Ele era literalmente aquilo que Deus queria que ele fosse. E isso foi com o tempo, ele foi amadurecendo com a aventura que ele tá fazendo, para chegar a falar, ir lá até para falar com o Sítica, né? Para mudar ele de urso para ser humano. E ele decidiu ser aquilo que Deus falou para ele ser. Ele ser aquilo o que o dom era. Que era o amor, porque ele decidiu ser um urso para poder cuidar do Koda. Porque no final das contas, ele não fez aquilo porque existia culpado. Ele fez aquilo porque ele amava o Koda. Ele aprendeu a amar, ele aprendeu a amadurecer e amadurecer o seu amor, amadurecer a sua visão. E isso é muito bonito porque, de novo, ele se tornou homem ao se transformar num urso. Aquilo que porque no filme tem os totens, né? E ele se tornou aquilo que o totem é. Mas na vida real, você se transforma naquilo que Deus quer, naquilo que Deus te capacita, naquilo que Deus coloca no seu coração para ser. E conforme o filme todo é sobre isso, mas também tem outras coisas que outras coisas que ensina, como ensina que as suas decisões têm consequências e você tem que lidar com isso.
O, o Kenai não amarrou o negócio de peixe na árvore, ele deixou cair, veio o urso e levou a comida. Ele foi atrás pegar o negócio, descobriu lá, e aí meio que todo mundo caiu, e aí o Sítica foi salvar eles e acabou morrendo. E ele culpou o urso, porque ele achava que os ursos eram monstros, era tudo de ruim, e que eles faziam aquilo que eles faziam porque eles eram maus. Mas eles não são maus. Os animais, os ursos, eles só faz aquilo que eles fazem por instinto. Eles não têm culpa de nada. Se você for atacar um urso, eles não podem se defender, sendo que foi você mesmo que foi atrás dele. Você não deve culpar um animal pelo seu instinto. A gente não é guiado pelo nosso instinto. A gente é guiado pelo Espírito Santo. A gente é guiado por Deus. A gente é guiado pela nossa intuição e pelo que é certo e que é errado. A gente tem essa diferença dos animais, que a gente sabe o que é certo e o errado. O animal não sabe, é por isso que ele age com instinto. A gente não age por instinto. Inclusive, a gente tem que ir contra todos os dias e contra a carne todos os dias, né? E mais pra frente, isso levou a ele se tornar o inimigo, se tornar alguém que estar na pele de outra pessoa. É claro que ele matou o urso, né? E ele se tornou o urso, porque era o animal que ele não gostava e ele tinha que estar na pele de um urso para poder enxergar diferente, para poder ter uma visão diferente. E conforme na história vai passando, ele percebeu que os ursos eles não são maus e que eles agem só por instinto. E o verdadeiro vilão, o verdadeiro monstro seriam os humanos, porque os humanos que pensam, os humanos que sabem a diferença do certo e do errado. E ainda o ser humano culpa os animais. E o Kenai, ele era dessas pessoas, mas ele tinha que entender que as suas decisões têm consequências. E a consequência dele era se colocar na pele de outra pessoa. E na jornada dele, ele percebeu que ele, conforme a jornada foi indo e a história foi acontecendo, ele aprendeu a amadurecer, o seu dom, ele aprendeu que não só as suas, igual eu falei, as suas consequências, as suas decisões têm consequências e você precisa lidar com isso, como você não deve, as pessoas, a gente não deve falar coisas ou fazer alguma coisa que pode machucar as pessoas, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Se a pessoa você dizer apenas você se importar apenas com você vai machucar as pessoas, porque por exemplo, uma pessoa que não tem uma mãe e só tem um pai, essa pessoa vai, vamos dizer, uma menina, e ela precisa de uma lição que é uma mãe que ensina. E ela não tem uma mãe, então quem tem que fazer isso é o pai. E as pessoas ao redor dela falar que você não tem mãe, ou quem deveria te ensinar é uma mãe, não um pai. Sendo que ela não tem, e aí você acaba machucando uma pessoa, embora não seja porque você quer,
Mas você não pode sair falando desse jeito porque você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe o que a pessoa passa, você não sabe como a pessoa é. Você não pode sair machucando as pessoas. Você não pode se importar só com você mesmo. Porque quando você se importa só com você mesmo, você machuca as pessoas. Porque eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por lutas e a pessoa não tá, é mil maravilhas para ela. Então quer dizer que eu tenho o direito de machucar a pessoa? Eu não tenho direito de machucar a pessoa. Ninguém tem direito de machucar alguém. E é por isso que tem que pensar. Pensar antes de falar. Pense antes de falar. Pense antes de agir. Sempre olhe e sempre haja com amor. Porque às vezes uma pessoa pode nascer com o dom do amor e falar uma palavra boa para uma pessoa, ela se sente melhor. Ou às vezes ela pode ser uma pessoa sábia e para você se tornar uma pessoa sábia com o tempo. Para você se tornar uma pessoa líder, você acaba não sabendo o que é uma líder. E aí o que você precisa é ver com o tempo e ver que você é bom para aquilo. Ou alguém vai falar para você. Mas é com o tempo que você vai aprendendo, vai se esforçando e vai ficando cada vez melhor o seu dom que Deus te deu. Mas às vezes você tem uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho ser sábio. Eu escolho liderar. Quer dizer, é claro que liderar é algo que, para quem tem a capacidade de liderar, mas, tipo, se você não se esforçar, como você vai saber que tem? Se você não persistir, como você vai aprender se é sábio, se é um líder, ou se você é uma pessoa que é boa com as palavras, uma pessoa que com um simples abraço pode mudar um dia de alguém. Mas o amor, ele é uma escolha. Então, escolha amar. Escolha se importar. Escolha enxergar com o amor, com os olhos do amor, com os olhos da preocupação, com os olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E é isso que nos diferencia dos animais. Os animais, eles agem com instinto e a gente devia agir com amor. Nós podemos escolher, eles não, eles agem por instinto. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. E Deus, ele não vai vir até você e vai entrar. Ele vai te dar uma escolha. Ele vai bater a porta, mas é você que tem que abrir. É você que tem que decidir. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. Ele não vai entrar assim. Ele não vai ser o seu pai se você não quer ele. E das consequências, né? As decisões te levam consequências. Tem que saber. E você tem que saber lidar com elas, assim como você lidou com as suas decisões. E de novo, conforme o fio vai passando, ele deixou. Tipo, ele não sabia como lidar com aquilo, então ele só viveu. Então, deixa as coisas que é para ser de Deus nas mãos dele. E o que é para você fazer, faça. E confie nele, tenha fé nele.
que no final vai dar tudo certo. Então confie nele. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada. E lembre-se, luzes não fiquem escondidas. Tchau!